Bom dia, seja bem-vindo ao canal Diário de Geografia e depois desse vídeo eu espero que você se inscreva. A gente vai falar hoje sobre os casos de terremoto que aconteceram em São Paulo e também sobre o ciclone extratropical que causou alguns alagamentos lá no Rio Grande do Sul. Bom, acontece que hoje eu acordei de manhã e peguei meu celular para dar aquela conferida matinal para saber se o mundo está ainda em pé. E como uma pessoa séria que se preocupa com as fontes, eu dei uma olhada numa página de fofoca no Instagram e descobri que tinha acontecido um terremoto em São Paulo. Imediatamente, fui aos comentários. E nos comentários eu descobri que o mundo está acabando. Não existe terremoto no Brasil. O que está acontecendo? Já era. Ou como a Vanessa da Mata diria, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Pô, Vinícius, mas eu lembro, lá no ensino médio eu aprendi que terremoto é causado por liberação de energia gerada pelo movimento das placas tectônicas. E eu sei que o Brasil não fica em região de limite de placa tectônica, como é comum lá no Círculo de Fogo do Pacífico, por exemplo. Eu sei que o Brasil fica no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, eu sei, eu estudei. Então, se só é liberado por movimento de placa tectônica, e isso acontece nos limites da placa, e o Brasil fica no centro da placa, não tem como ter terremoto no Brasil, correto? Incorreto. Galera, aqui é importante lembrar que os fenômenos aí, os terremotos que acontecem com maior magnitude, serão sim esses dos limites das placas tectônicas. Isso acontece porque a energia liberada por essas placas é muito grande devido à massa dessas placas. Mas essas dinâmicas que envolvem liberação de energia acontecem a todo momento na litosfera, em menor magnitude. E por isso os terremotos no Brasil terão magnitudes mais baixas, porque não se trata de uma placa tectônica se movendo e causando essa liberação de energia em um limite, mas sim pequenos reajustes que vão ocorrendo na litosfera que vão gerar sim liberação de energia, e isso pode sim gerar terremoto. Esses terremotos no Brasil, eles historicamente estão associados ao que vulgarmente é chamado de acomodação de terra. Basicamente, quando eu tenho um rearranjo na litosfera, essa terra precisa se acomodar, e quando ela se acomoda, eu libero energia. Mas hoje já é sabido que a placa sul-americana tem um acúmulo de energia oriundo das movimentações tectônicas que aconteceram ao longo de todo o tempo geológico. E aí a gente tem alguns fenômenos que liberam essa energia. E quando ela libera, eu posso gerar novas falhas geológicas ou reativar falhas geológicas que já estavam lá, gerando esses tremores de terra. Afinal, terremoto só acontece onde há falha geológica. Um caso que ficou bastante conhecido no Brasil foi um terremoto causado lá em Maceió, por causa da extração de sal-gema. Embora alguns geólogos digam que essa extração de sal-gema não tem nada a ver com esse processo, quando a gente vê esse esquema, a gente consegue entender que a retirada desse sal-gema deixará um lugar vazio para que as outras rochas, aí no caso rochas sedimentares, se reacomodem. Isso ainda foi potencializado quando você tem pessoas morando em cima dessa região, porque você faz um sobrepeso em cima dessas rochas, forçando que elas desloquem, causando novas falhas geológicas. Existe ainda uma outra questão. A gente normalmente estuda as placas tectônicas quando a gente vai ver sobre as dinâmicas da Terra em geografia. Mas o que a gente não estuda, porque normalmente requer um nível de aprofundamento um pouco maior, é que essas placas tectônicas, na verdade, elas são divididas em microplacas. E essas microplacas meio que têm seus próprios movimentos. E é a soma desses movimentos que vai resultar no movimento da grande placa tectônica que está em questão. A questão aqui é, se existem microplacas e essas microplacas também se movimentam, elas também geram liberação de energia. E foi exatamente esse o caso quando a gente fala sobre os tremores que aconteceram hoje em São Paulo. Pelo menos é isso que certifica José Roberto, do Centro de Sismologia da USP. Ele vai dizer para a gente que o que acontece aqui é tremor intraplaca, de uma condição que ocorre intraplaca, algo que é bastante comum. Vamos de ciclone extratropical? Bom, galera, ciclones são extremamente comuns e a gente classifica ele de três formas.
Pode ser um ciclone tropical, quando ele ocorre dentro dos limites dos trópicos, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A gente tem os ciclones subtropicais, que vão acontecer ali pegando uma área dos trópicos e pegando uma área de latitude média, uma área temperada. E nós temos os ciclones extratropicais, que são esses que acontecem completamente fora dos limites dos trópicos, ou seja, eles não ocorrem nos trópicos. Eles podem acontecer no continente ou podem acontecer no oceano. Esse aqui aconteceu no Oceano Atlântico. E, basicamente, como funciona esse ciclone? A gente tem a mistura de massas de ar quentes e massa de ar frias. Quando elas se misturam, a massa de ar fria tende a ficar no núcleo, gerando uma baixa pressão atmosférica no núcleo. A baixa pressão atmosférica tem como principal característica reter a umidade, puxar a umidade para si. Então, no núcleo desse ciclone, eu estou sempre puxando essa umidade, o que vai gerando esse movimento. Ciclones como esses podem gerar ventos muito intensos, podem derrubar árvores, podem derrubar postes, danificar estruturas. É uma catástrofe natural anunciada, que pode acabar realmente trazendo muitos problemas para a cidade que é impactada com ele. E é sobre exatamente isso que a gente fala quando quer ressaltar os perigos do aquecimento global. Geralmente tem uma galera que não esquenta muita cabeça, fala: aquecimento global vai aumentar um pouquinho a temperatura média do planeta, mas a grande questão não é essa. A grande questão é que o aquecimento global ele vai desequilibrar as dinâmicas do planeta Terra. Esse ano, por exemplo, é ano de El Niño, e já está registrado que nós no Brasil temos o junho mais quente do mundo. El Niño significa que as águas do Pacífico irão aquecer, gerando mais chuvas para a região sul. Então, questões como essa que o Rio Grande do Sul viveu agora, infelizmente, serão corriqueiras esse ano. Tomara que hajam políticas públicas e medidas para evitar com que a população pene com essas questões. Um abraço.